O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, vocês que estão em casa, estão nos escutando, já podemos assim perceber, mediante essa palavra de Deus que nós acabamos de escutar, essa palavra ela é tirada do coração da palavra e devolvida ao nosso coração. A palavra que nós escutamos é uma palavra que nos ajuda a nos familiarizar com aquilo que o próprio Cristo quer de cada um de nós e que nos chama para adentrar em seu mistério. E nós já escutamos já esse Evangelho. Apenas neste Evangelho, ou no decorrer dessa liturgia da palavra, existem 3 pontos que podemos usar como temática para a nossa vida e nossa caminhada. São 3 sementes. Essas 3 sementes, nós já escutamos há dias atrás no Evangelho. Um homem que saiu para semear e diversas sementes caíram em diversos terrenos. Uma caiu à beira do caminho, outra no terreno pedregoso, outra no terreno espinhoso, outra, caiu em terra boa. E hoje, mais uma vez, este Evangelho, esta palavra, produz fruto de conversão em nossa vida. Quando nós abrimos os olhos e deixamos com que esta palavra seja vista, como de fato o Evangelho de ontem falava, nos mostrava, nem todos aqueles que enxergam conseguem ver. Ou nem todos aqueles que vê conseguem enxergar. Passamos por deficiente de tantas coisas na nossa vida, que essa palavra passa muito longe da nossa caminhada e da nossa vida. Essa palavra é uma palavra transformadora, é uma palavra que devemos preparar este bom terreno para onde essa palavra seja semeada e que futuramente possamos assim colher
os frutos dessa palavra. E esses frutos, ele não se dá na riqueza, ele não se dá na luxúria, ele não se dá na ira, mas ele se dá principalmente na conversão. E com este evangelho, os fariseus tiveram muita dificuldade de compreender estas parábolas que Jesus falara ao longo da sua vida e de sua caminhada. Quando se fala em parábolas, eu dizia ontem na missa daqui, é um linguajar mais fácil, é um linguajar compreensível a todos. Jesus não usava de palavras bonitas, de palavras fortes, para que o povo não compreendesse. Muito pelo contrário, quando Jesus pregava em parábolas, era porque Jesus queria atingir o pequeno e o grande. Não teria distinção, mas que aquela palavra fosse de fato produzida muitos frutos de conversão na vida de cada pessoa. Por isso que a palavra que nós escutamos hoje é, de fato e de direito, uma palavra tirada do coração de Deus, para o coração de tantas pessoas que nos assistem, que estão em casa e que estão lá ligadinho conosco, participando da Santa Missa. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba. É de fato. Não basta somente nessa compreensão, não basta somente falar Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Às vezes, nós abrimos as portas para que o maligno possa entrar e roubar o que é mais de valioso da nossa vida, o mais valioso da nossa vida, que é justamente a nossa fé e a nossa alma. O reino dos céus, eu dizia também ontem, é uma longa construção, que cada um de nós participamos desta construção. Não vamos assim pensar que depois que morrermos é que se começa o reino dos céus. Muito pelo contrário. O reino dos céus começa aqui na terra. É aquilo que eu vá construindo aos poucos. É aquilo que a comunidade está construindo. É aquilo que o Evangelho nos pede e nos afirma na construção desse reino de Deus. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, ou seja, todo aquele que não consegue digerir esta palavra de Deus na sua vida e na sua caminhada, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. E o que foi semeado em nosso coração? É que no começo do livro do Gênesis, a gente faz aí um momento teologal, um momento teológico, que no começo do livro do Gênesis já está nos dizendo, Deus viu que era bom e Deus fez. Deus não construiu a maldade. A maldade entra no coração humano porque nós abrimos as portas. Deus criou o homem e a mulher porque Deus viu que era bom. Deus fez o firmamento de todas as coisas porque Deus viu que era bom. Então Deus construiu no ser humano esta bondade. Só que nós deixamos com que a maldade, a semente do joio, toma conta da nossa vida e aí entra as desavenças do ser humano perante a sociedade. É isso que está dizendo aqui. O maligno vem e rouba o que foi semeado em seu coração. Quando olhamos a palavra de Deus, nós olhamos para o lado da bondade, nós olhamos para o lado da misericordiedade de Deus para com o seu povo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um Deus muito firme e muito mais ainda, nós encontramos um Deus muito presente na nossa vida. Nós que não enxergamos aquilo que dizia o Evangelho de ontem, que adianta você estar vendo, mas não consegue enxergar. Precisamos ter mais percepção quando se fala da bondade de Deus e do reino de Deus. Ouvimos tantas vezes a parábola do semeador, mas muitas vezes não entramos na essência daquilo que, de fato,
ela significa para nós. A palavra de Deus não é apenas para ser ouvida. Você pode até ouvi-la todos os dias, ainda mais nos tempos em que vivemos, em que se multiplicam tantos os que usam das mídias e dos meios de comunicação para pregar. Isso é graça. Precisamos e preciso dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que nos escuta, não basta ouvir, é preciso também entender e compreender. Mas entender e compreender não pode ser traduzido de forma como nós queremos. Às vezes, nós traduzimos a palavra do jeito no nosso achismo. Eu acho que é assim. Eu acho que pode ser assim. A palavra de Deus é afirmativa. Não podemos ter uma palavra do achismo ou do radicalismo. Nós podemos enxergar esse radicalismo muito forte no meio de algumas entidades. Muito pelo contrário. Quando os fariseus perguntam a Jesus se era permitido e se ele permitia no dia de sábado, os apóstolos arrancaram o trigo para comer, porque eles vão afirmar que, segundo a lei de Moisés, o dia de sábado não era permitido. E Jesus expõe para cada um deles que a lei não está acima da vida, mas a vida está acima da lei. O sábado não foi feito somente para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Então, é este radicalismo que devemos tomar cuidado, porque nós tratamos e ouvimos um Deus de imensa misericórdia para com o seu povo. Não imaginamos esse Deus que nem muitos dizem por aí que ele castiga. Ou seja, nós estamos em um tempo que Deus é misericórdia, gente. Nós usamos de uma teologia negativa quando se afirma Deus. Jamais eu posso só dizer que Deus é misericórdia, porque Deus é muito mais. Deus é amor, Deus é paciência, e toda afirmação empobrece o seu conceito. Então nós aprendemos com alguns teólogos da teologia negativa que é muito mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Deus é. A prova disso está na bondade dele. Ele nos mostra o caminho, mas também ele nos deixa muito livres para escolhermos qual caminho direcionar. Se queremos um caminho mais complexo, se queremos um caminho mais difícil, ou se queremos o caminho mais fácil. Lógico que o caminho mais fácil é caminhar com ele, é sentir Jesus perto de cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, agora devemos compreender, fazendo assim esse estudo do texto da Bíblia. Não é que a Bíblia, eu me lembro lá numa cidade de Pernambuco, da grande capital, chamado Abreu Lima, e tem um amigo médico na capital, que numa noite de um belo dia, um paciente deu a entrada, porque ele foi muito radical, porque ele era evangélico, e ele foi muito radical, né? Ele, quando se tocou do pecado que ele estava cometendo, ele foi ler a Bíblia, e lá na Bíblia, é como a gente usasse a Bíblia como se fosse um livro mágico na nossa vida, né? Eu não uso a Bíblia como um livro mágico. Eu uso a Bíblia como um livro sagrado, que vai me ajudar
a converter os meus pecados. Mas tem muitas vezes que muita gente, toda de manhã se acorda, fecha os olhos, bota a mão nos olhos e bota lá o dedo no livro da Bíblia e diz, o que é que Deus quer hoje de mim? Deus quer tudo de tu, a cada dia, a cada momento, principalmente a tua conversão. Eu não preciso fechar os olhos para botar o dedo na Bíblia e dizer, Deus quer isso de mim. Deus quer muito mais. Deus quer você uma pessoa santa. Deus quer você uma pessoa correta. Deus quer você uma pessoa boa. Deus quer que você seja uma pessoa misericordiosa. E tudo isso nós encontramos na Bíblia. Quando nós pegamos aquele patrão que vai lá e perdoa a dívida daquele funcionário, e aquele funcionário vai e cobra do outro e manda botar na cadeia, e Jesus vai dizer, servo mau, ingrato e infiel. Então, tudo que nós lemos na Bíblia é para nos ajudar. E essa pessoa chegou no hospital porque não tem aquele ditado na Bíblia que fala, se tua mão pecar, é melhor entrar no céu com uma mão só do que ir para o inferno com as duas. Se teu olho pecar, é melhor ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. E aí por aí vai, e esse pastor dessa igreja evangélica, né, estava pecando de forma diferente e chegou no hospital gravemente ferido. Então, é a exegese ou a hermenêutica de como nós traduzimos e trazemos isso para a nossa vida. Esses 3 pontos que apresenta no Evangelho, uma semente que caiu em terreno perigoso, mas ela não tem raiz e em si mesmo, e de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste de tudo. A gente vê a cada dia, a cada momento, pessoas que desistem facilmente, até mesmo da sua vida. Pessoas que desistem até mesmo da sua própria vida. Pessoas que têm coragem até mesmo de tirar a sua própria vida. É desistir do amor próprio. Isso é na sua vida, isso é na sua comunidade, isso se chama falta de perseverança. Depois, outras sementes caíram em terreno espinhoso. Olha só a resposta que Jesus dá. Aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza, sufoca a palavra e ela não dá frutos. É isso que acontece. Não está muito longe da gente não, isso aí. Às vezes, né, como até o padre Fábio canta, né, as coisas do mundo, né, me levaram a me desviar do meu caminho. Ou seja, o mundo nos oferece muito mais coisa do que Deus. E quantas vezes a gente diz assim, hoje eu não vou à missa, ou eu não vou ao terço, ou não vou aquilo porque eu tenho o café do marido para fazer, não porque tem a novela das 7, ou das 8, ou das 9, ou das 10, que está muito interessante hoje, e hoje eu não vou. Então sempre nós usamos uma desculpa para sempre nós nos afastarmos de Deus. Deus nunca se afastou de nós. Sempre eu vou continuar fazendo essa pergunta. A você que está em casa, aonde é que está Deus nesta pandemia? Me responda. Será que nós não nos afastamos dele? Será que ele está perto e nós não enxergamos? Às vezes acontece isso. Nós nos afastamos de Deus e não é Deus que se afasta de nós. E por fim, diz que a semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Essa produz fruto. Um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. Lógico, basta compreender os agricultores. Eles quando vão fazer o seu plantio, eles não chegam lá de qualquer jeito e jogam a semente de qualquer forma. Muito pelo contrário. Eles primeiro preparam a terra, para depois ele jogar a semente. Depois ele cuida dessa semente quando ela está nascendo, para ter uma boa safra. A gente é muito diferente.
Ou a gente é imediatista, às vezes a gente se ajoelha diante de Deus, ou se ajoelha diante da igreja, faz uma promessa, se não acontecer a gente já se raiva e diz não dou mais as velas ao santo. Pobre do santo, né? É quem paga. Ou às vezes pobre do santo é quem é enrolado, que é enganado. Porque às vezes nós enganamos o santo com um passo de vela. E quando a promessa é realizada. Não estou dizendo, meus irmãos, minhas irmãs, que acender vela é ruim para o santo. Muito pelo contrário, eu acendo. Para o meu anjo da guarda. Sempre acendi, sempre vou acender. Hoje, amanhã, depois, o dia que tiver de acender, eu acendo. Mas jamais vou enganar o meu santo, o meu anjo da guarda, dizendo que se não conseguir isso, eu não acendo a vela. Né? Ou nós só acendemos a vela quando é no momento de sufoco da nossa vida. Está num sufoco, vou acender a vela. Somos imediatistas e a graça de Deus não é imediatista. A copiosa apundel redemptio, a graça de Deus acontece quando ela deve acontecer na nossa vida. Uma das coisas que ela acontece todo dia se chama o dom da vida. Quantos de nossos irmãos queriam amanhecer e não amanheceram? Mais de 80 e poucos mil que perderam sua vida. Nós somos privilegiados. Nós devemos acolher bem, plantar bem essa semente, cuidar bem dessa semente, para que ela venha dar frutos, e esses frutos sejam a alegria de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, possa sempre estar presente no momento em que nós passamos, e com certeza ela estará nos dizendo, a mim e a vocês, fazei tudo o que Ele vos disser. Se nós fizermos a vontade de Deus, a vontade de Cristo, com certeza, um dos primeiros passos que teremos na vida é respeitar a vida. É respeitar a vida do outro e não colocar a vida do outro em risco. Que Nossa Senhora, a nossa mãe guia, possa sempre nos ajudar neste fim de tarde, neste fim de semana, nesse começo de noite, nesse fim de semana, que possamos ouvir sempre a palavra de Deus e que essa palavra seja na nossa vida um momento de colher bons frutos quando a escutamos. Que Nossa Senhora passe na frente. Amém.